Mulheres Improvável, capítulo 5. Respeite a sua estação. Ela já pronta, eu no processo. Não existe nada mais lindo que alguém que anda conforme a porção. A estação e a identidade que lhe foram concedidas. Existe um respaldo genuíno em tudo o que essa pessoa se propõe a fazer. Uma autoridade jamais vista flui dessa pessoa como um rio que não se pode conter. É o natural que libera o sobrenatural. A unção é derramada e a liberdade nasce desse lugar. Passar pelas estações é levar consigo marcas peculiares de cada tempo. Quando passamos pelo outono, por exemplo, o aspecto é feio. As folhas caem, os galhos são retorcidos e expostos. Jesus não se preocupa com figueiras que não estejam na estação de frutificar. E por isso se encontra sem frutos. No entanto, confronta o que é falso e se entristece quando tentam esconder quem somos. Quando, pela ausência de frutos, nos escondemos atrás das folhas. Em um mundo de mentiras, precisamos esconder, ser de verdade. Recentemente, eu fui a um salão de beleza retocar os cabelos brancos. Sim, eu tenho muito. Eu ri quando me lembro disso. Ali encontrei uma amiga que também é pastora de uma comunidade da cidade. E aproveitando a espera, não demorou para começarmos a trocar figurinhas sobre ministérios, pastoreios, filhos e casamentos. Enquanto conversávamos, cada uma era atendida de acordo com o que fora fazer. E eu terminei primeiro. Na hora de me despedir, tiramos uma foto juntas. E a frase que ela escreveu ao postar a nossa foto foi a seguinte: ela já pronta, eu no processo. Eu saí de lá pensando sobre isso. Apesar de sermos filhas, mulheres, esposa, mães, pastoras e amigas, podemos estar no mesmo lugar, mas em processos totalmente diferentes. Podemos estar na mesma estação e ter respostas diferentes, em tempos diferentes. Sabe o que eu aprendo com isso? Ela está pronta. Celebre. Quando batemos a foto, ela disse: "Você está linda." E eu ainda estou com touca no cabelo. Mas não vou perder esse momento com você. Ela não se importou com a nossa diferença. Ela não se importou em ficar por último. De igual modo, o reino de Deus não é para os que chegam primeiro, nem para os que são mais velozes, mas para os que respeitam o tempo de cada estação e seu processo. Talvez você esteja ao lado de pessoas prontas, mas você se olha e se dá conta de que está no processo. Não tem muita certeza. Você se sente desajeitada e às vezes pensa: será? Deus, que esse processo um dia vai acabar? E eu posso garantir que sim. Enquanto isso, celebre quem está pronta e se renda ao seu próprio processo. Respeite a sua estação e diga aí mesma: ela está pronta, eu daqui a pouco.
Existe uma estação em um tempo e um modo específico e apropriado para tudo, até mesmo para liberarmos as palavras que Deus ministra ao nosso coração. Pois em alguma delas a espera é fundamental para que todas as peças necessárias se juntem na construção da mensagem que Deus deseja transmitir. Precisamos viver na íntegra e a realidade de Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Há um tempo para todas as coisas, e como é sábio andar no tempo apropriado para cada uma delas. É sábio discernir o tempo certo para lançar na terra as sementes que temos nas mãos. Igualmente sábio é perceber o momento de reter algumas coisas para um tempo oportuno. Cada semente tem um tempo apropriado para o plantio, e cada semente carrega um timbre próprio que sinaliza sua estação apropriada. É como se a natureza estivesse nos ensinando coisas profundas que precisamos aprender no Espírito. Deus nos chama para que andemos na nossa estação e assim vençamos a comparação. Estamos em um tempo em que é preciso ouvir e aprender sobre a importância de andar e respeitar cada estação. Vencemos a existência das expectativas ao redor. As expectativas de uma sociedade que deseja imprimir um padrão em nossas culturas e em nossos comportamentos. A mulher que vive a sua própria estação entende não somente onde deve estar, mas acima disso, e mais importante, onde não deve estar. É preciso ouvir e aprender sobre a importância de andar e respeitar cada estação. Andar na estação em que de fato estamos, vencer a tentação da comparação e aprender a esperar são lições imprescindíveis na nossa caminhada com o Senhor e na nossa própria vida. Foi sobre isso que o Senhor ministrou ao meu coração em um dos nossos passeios em família. Estávamos em uma fazenda quando algo me chamou a atenção. Um pomar com muitas espécies e variedade de frutos. Entre as árvores frutíferas havia uma laranjeira curvada, devido à enorme quantidade de laranja, e um pessegueiro. Ao contrário de laranjeiras, o pessegueiro estava seco e sem frutos. Acontece que quando o pessegueiro não está no tempo de frutificar, tem a aparência de uma árvore que morreu. Duas espécies distintas, ambas compartilham um mesmo espaço e tempo. Mas, enquanto a laranjeira estava carregada de frutos, o pessegueiro estava seco e vazio. E ao olhar para o pessegueiro, era como se estivéssemos conectados. Quantas vezes me vi como ele, vazia de frutos, vazia de resultados, com a dor da esterilidade. Enquanto isso, a laranjeira estava envergada de tantas frutas. O quê? Porém, eu não sabia, era que aquela estação não era a da frutificação para mim. Talvez as suas amigas estejam em uma estação maravilhosa, repleta de frutos, e você, no entanto, está como aquele pessegueiro, seca e vazia. O fato que o pessegueiro está seco, vazio e sem frutos não significa que ele esteja morto. Ele significa apenas que ele não está no tempo de dar frutos. Mas quando chegar essa estação, ele voltará a ter folhas, frutos e flores outra vez. Encontramos, principalmente entre as mulheres, muitos pés de pêssegos.
por aí, olhando aos pés de laranjeira que estão cheios de frutos. No entanto, tudo o que precisamos compreender é que Deus não nos chamou para sermos iguais, mas para aprendermos a desfrutar e esperar a estação de frutificar outra vez. Frustrações doem, comparações são destruidoras. Quando nos rendemos à tentação da comparação, esbarramos na desistência. Desistir não é o mesmo que renunciar, é abandonar, abdicar, não prosseguir em um intento. Eu sei que levantar após os tombos da vida requer uma força que nem sempre encontramos em nós mesmas. Eu mesma lutei contra a tentação da desistência diversas vezes. Fui desencorajada pelas circunstâncias, por pessoas e por mim mesma, crendo que jamais viverá algo realmente significativo. Eu experimentei momentos de profunda frustração, mas foram justamente neles em que pude ouvir a doce voz de Jesus que me dizia para lançar as redes do outro lado. E o Senhor, ele sabia que assim como Pedro, eu havia lavado e abandonado as redes. E quando eu estava a ponto de desistir de tudo, eu deparei com a maior pesca da minha vida. Deus nunca desiste dos que lhe pertencem. Ele usa as nossas maiores frustrações para nos alinhar à perfeita vontade dele. O meu limite não é o seu, e o seu limite não é o meu. Então seja livre. Este é um assunto que tem pulsado no meu coração há muito tempo, justamente por receber mensagens e pedido de socorro todos os dias de mulheres com sintomas de uma vida vazia e frustrada. E na maioria das vezes, esses sintomas resultam da falta de entendimento da estação que estão vivendo e pelo costume nefasto de se compararem com outras mulheres. Inúmeras mulheres estão sofrendo por não entenderem o tempo que vivem. Entender o nosso tempo dentro do propósito de Deus fará toda a diferença na nossa vida e no projeto que Deus mesmo nos confiou. No entanto, existe algo ainda pior. Algumas mulheres se frustram porque querem viver a estação de outra pessoa. Deus usa as nossas maiores frustrações para nos alinhar à perfeita vontade dele. Quantas de nós temos amigas ou conhecidas que estão super felizes por terem conseguido um novo emprego, por iniciarem um novo projeto ou porque voltaram a estudar? E elas são convidadas para as palestras, conhecem lugares maravilhosos, fazem novas amizades. E nós? Enquanto isso, estamos com um bebê no colo, temos dificuldade financeira, não conseguimos concluir os resultados, o nosso círculo social é reduzido e nos sentimos mais trancadas que passarinho em gaiola. E isso não significa que umas são melhor que as outras, apenas que cada uma vive a sua própria estação. Caso não conseguimos entender essa diferença de estação, podemos nos tornar mulheres amarguradas e feridas, marcadas por uma esterilidade crônica. Devemos nos alegrar e celebrar também as alegrias que não são nossas, os momentos e as estações maravilhosas que outras mulheres estão vivendo. Se o céu pudesse cravar algo no nosso coração, seria: não inveje, celebre. Não precisamos invejar a estação de ninguém. Podemos celebrar juntas e andar na estação do Senhor para nós, desfrutando daquilo que Ele nos deu, o tempo que se chama hoje. Eu tenho a honra nesta caminhada de fé de me sentar com muitas mulheres que são amigas de Jesus.
E o que mais me impressiona nelas é a capacidade de celebrar as laranjeiras que estão espalhadas por aí. Como é maravilhoso encontrar não somente as que choram com os que choram, mas as mulheres maduras e resolvidas que são capazes de sorrir e se alegrar com aquelas que se alegram. Cada estação tem uma provisão escondida, por mais seco e vazio que o persegueiro esteja em algumas estações. Ele não irá morrer, porque existe uma provisão para que ele sobreviva a esse período até que chegue o tempo da frutificação. Da mesma forma, por mais seca e difícil que seja a estação que nós estamos vivendo, ela está promovendo em nós aquilo que é necessário para que voltemos a dar frutos. Expectativas. No dia seguinte, quando estávamos saindo da Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. E aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma desse seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizendo isso. Está em Marcos 11, 12, 14. Jesus tem a expectativa a nosso respeito. Se existe algo de que não podemos fugir de forma alguma, é do olhar dele sobre nós. Quando Deus pôs dentro de nós um propósito, destino e chamado, ele mesmo sonhou que viveríamos dentro desse propósito e chamado para nós. Voltemos à minha experiência no pomar daquela fazenda. Sabemos que desde que era uma pequena semente, a laranjeira já possuía o DNA. E de uma laranjeira frutífera, uma vez que foi criada para esse propósito. De nada adiantaria se a laranjeira desejasse dar figo ou maçã, porque o seu DNA carrega o propósito de produzir laranjeiras. No texto de Marco, lemos que Jesus foi até uma figueira procurar figos. Ele não foi procurar laranjas, nem uvas e nem maçãs, porque a expectativa dele nunca é injustiça. Ele sempre buscará frutos conforme a identidade e o propósito que depositou em cada um de nós. Muitas pessoas vivem sem direção porque não conhecem o seu propósito de vida, seu DNA. Mas de uma coisa podemos ter certeza: todos nós temos um propósito, temos um DNA que o céu pôs no interior de cada uma de nós. A única forma de descobrirmos esse propósito é através de um relacionamento íntimo com Deus. O texto também relata que Jesus teve fome e, ao ver aquela figueira, teve a expectativa de que ela pudesse saciá-lo. Existem coisas que Deus colocou em nós com a expectativa de que possamos suprir uma necessidade e saciar uma fome. Por isso, não podemos estar desconectada desse propósito. Deus tem expectativa ao nosso respeito. Corresponder a elas nos trará plenitude e felicidade. No entanto, como as pessoas não se conhecem, olham para nós e nutrem expectativa ao nosso respeito, na maioria das vezes, porém, são expectativas irreais. E se isso trouxer vaidade ao nosso coração, ou preencher um vazio, vaidade ou carência, podemos ceder a expectativas alheias e, às vezes, traindo o nosso propósito. E frustramos as expectativas de Deus em relação a nós. É importante saber fugir da expectativa que a pessoa tem a nosso respeito e cuidar para não sermos guiadas por elas.
Devemos amar as pessoas, mas não ser guiada por elas. Muitas vezes honramos a Deus e tememos as pessoas, quando deveria ser o oposto. Deveríamos temer a Deus e honrar as pessoas. E hoje Jesus olha para algumas figueiras e diz: eu tenho fome, eu quero figo. E foi assim comigo, quando ouvi o Pai me dizer: eu quero alguém que vá até as áreas de prostituição e que seja os meus pés e as minhas mãos em lugares como esses. Ele veio até mim, uma figueira que não sabia muito o que fazer, mas que estava disponível e desejava corresponder às expectativas do Criador. Isso é tudo aquilo de que precisamos. Desejar corresponder à expectativa dele. Só chegando perto. Você só conhece algo quando tem a chance de chegar perto. O resto é especulação, é imaginação e, na pior das hipóteses, julgamento. Algo interessante aprendemos nesse texto de Marcos 11. De longe, toda árvore parece ter fruto. Não podemos nos esquecer de que, de longe, todos parecem ter frutos, mas só conhecemos de fato uma árvore quando temos a chance de chegar perto dela. Aliás, o fruto mostra a identidade da árvore, de que espécie se trata. Da mesma forma, o fruto define quem somos. Tome cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. E é possível colher uva de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. E a árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. E toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Mateus 7, 15 e 20. Os mesmos princípios valem para os falsos profetas, só poderemos reconhecê-los por meio dos frutos que produzem. Os frutos não dizem respeito a realizações. Não quero dizer com isso que sabemos se uma pessoa é boa pela quantidade de seus resultados ou suas realizações. Também não será pelo número de seguidores nas redes sociais, nem pela amplitude de sua influência. Quando Jesus fala em frutos, ele se refere a caráter. Vejamos o que a tradução desses versículos diz em A Mensagem. Tome cuidado com os pregadores muito sorridentes, a sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são? Não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com meus frutos podres serão cortadas e queimadas. Mateus 7, 15 e 20. Os frutos de um caráter honrado são inergáveis. Alguém pode ser dotado de dons incríveis e singulares, mas infelizmente ter um caráter dúbio. Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós, mas os nossos presentes para Deus é o nosso caráter aprovado. E é por isso Jesus não estava à procura de folhas, mas de frutos.
Eles não buscavam dons, ministério ou atividades, mas o caráter aprovado de uma vida alinhada com a vontade dele. Jesus viu aquela figueira a certa distância e imaginou que encontraria frutos nela. Às vezes, com fome de uma palavra, começamos a ouvir pessoas que só conhecemos de longe, pessoas cujos frutos não pode alimentar. Atraída pela quantidade de folhas, nós nos aproximamos de alguém, mas só há folhas, nada de frutos. As folhas que bem pode apresentar, os ministérios também pode esconder a ausência de fruto ou ser um ótimo disfarce, mas não para Jesus. Ele não se deixa enganar por nada. Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós. Não precisamos dar folhas quando estamos fora de estação, pois Jesus não está em busca de folhas nem fruto. Pois Jesus não está em busca de folhas nem fruto fora do tempo. Ele não foi injusto com aquela figueira. Ele não amaldiçoou a árvore, não dar frutos, mas sim por ter aparência de frutos quando não era tempo de dar figos. Muitos seguem o mesmo padrão, têm aparência, mas não frutos. Como igreja de Jesus, talvez vivamos este tempo quando ele se aproxima de nós para ver o que estamos produzindo. Malaquias nos faz um alerta a um questionamento muito importante. Mas quem pode suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que abranqueia as roupas. Malaquias 3:2. Primeiro vem o questionamento acerca de quem suportará a vinda do Senhor. Depois a afirmação de que o Senhor virá como fogo de ouvires como sabão de lavandeiro. Virá como fogo do ouvives, como sabão de lavandeiro e como refinador de prata. Deus não pode ser enganado. Ele investiga e conhece tudo o que acontece. Quando Jesus se aproxima, ele enxerga e vê que realmente somos. Quando o Senhor se aproxima, as nossas intenções saltam para fora. Deus não vê como um homem vê. Ele nos vê por dentro e as folhas já não são mais capazes de esconder quem somos. Para Jesus, o problema é lidar com o que é falso, não quando a estação não é de frutos, nem com a aparência disforme, nem com os galhos retorcidos e expostos, porque tudo isso ele conhece e trata. O Senhor está buscando mulheres que andam em sua própria estação, que não cedem à comparação e não se movem por carência. Não se sinta frustrada, travada, nem frutífera por ser quem é e por viver esta época que Deus lhe concedeu. Deus sempre buscou aquilo que é verdadeiro, que não é falso. Falso é ser uma cópia. O problema da cópia é que ela não tem validade nem legitimidade. A autoridade é fruto de quem somos e do que reside somente em nós, em que Deus nos criou para ser, não aquilo que copiamos. Quando se encontrar com você mesma e com o seu chamado, os frutos nascerão naturalmente. Jesus usou a figura da figueira para nos ensinar sobre as estações e também sobre a comparação. Em Lucas temos outro texto muito interessante, que fala de outra figueira, mas que, diferentemente da primeira, cujo problema era a aparência, sofria de comparação. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar fruto nela. Sem sucesso,
Por fim, disse ao jardineiro: Esperei 3 anos e não encontrei nenhum figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. E o jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano, e eu cuidarei dela, e as adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Lucas 13, 6 e 9. Aquela figueira tinha um problema, não conseguia frutificar. Precisamos aprender e admirar sem copiar, sem a necessidade de fazer igual. Algo poderoso acontece quando andamos na nossa estação, quando respeitamos os tempos e estações da nossa própria vida e fugiremos do padrão. Abandone a autossabotagem. Lembre-se, fluímos de forma positiva quando caminhamos na nossa estação e vencemos a comparação. Porque a autoridade de Deus que está sobre nós diz a respeito ao nosso DNA. O que nos autoriza é a nossa história e a construção que o Senhor estabeleceu em nós. Por mais tentador que seja, não copie o que está dando certo ou funcionando para outras mulheres. Mantenha-se fiel ao DNA que o Pai lhe deu. Talhas improváveis. Jesus ainda muda a configuração e ainda encontra e usa talhas. Certo dia, durante um casamento em Canaã, as talhas sofreram uma crise de identidade e, de repente, de talha vazia, passaram a ser conhecidas como aquelas que Jesus usaria para produzir e melhorar vinho na festa. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho? Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse ao servente: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que os mestres-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala e ao esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardarás até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2, 3, 11. Se existe algo que precisamos entender na nossa caminhada com Deus, é que Ele não limita os seus propósitos aos estereotipos humanos ou culturais. Na verdade, ao escolher 12 discípulos, Jesus fez escolhas que enlouqueceram a liderança religiosa da época. Deus não limita o seu propósito aos estereótipos humanos ou culturais. Podemos conjecturar que as talhas entraram em uma crise terrível naquele dia, porque Jesus estava rompendo um padrão. Os odres sempre foram usados para carregar melhor vinho, nunca uma talha. Quando Jesus muda algumas configurações, precisamos estar atentos. Algumas talhas perto de nós poderão ser usadas. E é interessante lembrar que as talhas eram usadas para purificação. Nesse contexto, podemos considerar que Jesus escolheu as talhas propositadamente, pois ele sabia que seria necessário trabalhar na terra do coração daqueles homens e daquelas mulheres que agora caminhavam ao seu lado por cidades e vilarejos, proclamando uma mensagem muito maior que eles mesmos.
toda improvável será assediada pela tentação de imitar. Porque um dos maiores desafios ou dificuldades que enfrentamos é acreditar em nós mesmas. Ou melhor, acreditar que Deus nos escolheu e depositou em nós um propósito tão valioso dentro de um vaso de barro tão simples e frágil. Assim como Jesus escolheu aquelas talhas improváveis para iniciar os milagres que realizaria, Deus nos escolheu apesar das nossas limitações e fragilidades para cumprir o seu propósito eterno. Uma das habilidades mais necessárias nos dias atuais é amarmos mais a nossa integridade que a nossa reputação. Aquilo que as pessoas pensam não importa, mas sim quem realmente somos. Compreender isso é libertador. Portanto, devemos vencer a tentação de viver na superfície da aparência e nos lançarmos na profundidade de uma vida aprovada por Deus no lugar secreto. Para descobrirmos aquilo para a qual fomos chamados, precisamos descobrir para o que não fomos convocados. E esse processo de descoberta começa com muitas frustrações que resultam de inúmeras tentativas em sermos quem não somos ou fazermos aquilo que não fomos chamados para fazer. Nesse sentido, a paralisação forçada, apesar de parecer ser algo ruim, pode ser a oportunidade valiosa de avançar. O amor de Deus por nós nunca muda e nada é capaz de nos separar desse amor. Se Jesus perguntasse a você, o que a trouxe até aqui? Qual seria a sua resposta? A resposta a essa pergunta equivale à motivação do seu coração. E a resposta não poderia ser outra. Foi você, Pai. Aquilo que Deus promove, Ele também sustenta. Saber disso é o suficiente para eu seguir ou não no que tenho feito até aqui. E isso me aquieta e me tranquiliza, porque tenho a certeza de ter encontrado o meu chamado. O amor de Deus por nós nunca muda e nada é capaz de nos separar desse amor. No entanto, ainda que as escolhas erradas não nos separem do amor de Deus, elas podem nos separar dos propósitos dele para nós. Podemos ser intensa e profundamente amada por Deus e ainda assim sermos totalmente disfuncionais em nosso propósito e destino. Existe algo que precisamos entender nestes dias: qual postura e qual posicionamento precisamos ter em resposta à vontade de Deus para nós. O discernimento e o temor ao Senhor são elementos-chave para não sermos enganadas por uma religião vazia ou por um amor separado do compromisso e propósito. Se você obedecessem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se você obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Está em Deuteronômio 28, 1 e 2. Uma das posturas mais apropriadas para obedecermos fielmente ao Senhor é andarmos na porção da terra que nos foi confiada, na estação em que vivemos e com a nossa identidade. Pois a autoridade de uma pessoa autêntica é uma autoridade que flui como um rio que nada pode parar. É algo natural que libera o sobrenatural, e nela a unção é derramada e a liberdade nasce desse lugar. Quando pensamos na improbabilidade das talhas no casamento em Canaã,
compreendemos o motivo de ficarmos tão confusa quando Deus começa a nos revelar os seus sonhos. Eu acredito que, como eu, a maioria fica confusa e pensa: eu? Mas são conflitos como este que nos movem para o crescimento e a maturidade imprescindíveis para vivermos o propósito de Deus em nós. Você está enfrentando conflito ou crise? Não desista. É apenas o começo do processo de maturação do seu coração. E Deus está chamando homens e mulheres maduros que se deixam ser curados, tocados e construídos para cumprir uma tarefa divina. E Jesus ainda muda configurações. Ele ainda busca por talhas vazias, ele ainda encontra e chama improváveis que aprenderam a andar um tempo de cada vez. Toda a minha gratidão aos ursos e leões que enfrentei nos bastidores da minha vida. Eles me tornaram melhor e me fizeram enxergar as habilidades escondidas dentro de mim, aquelas que jamais imaginei possuir. Eu sempre, quando vejo alguém passando por um momento difícil, eu olho e penso que esse momento é uma oportunidade dos céus sobre quem somos e sobre o que fazemos. Os momentos difíceis têm o poder de calibrar o nosso coração e nos amadurecer como nenhum outro momento. A pressão vem para estabelecer. É incrível como os dias mais difíceis foram os que serviram para levantar homens e mulheres cheios de uma graça sobrenatural. Os dias difíceis são capazes de extrair a nossa essência. E no tempo difícil, o carvão vira diamante. É no tempo difícil que o carvão vira diamante. Estamos vivendo dias de crise, dias em que a oportunidade de crescer está bem à nossa frente. Quanto mais lapidadas formos, mais autoridade nos será conferida. Chegamos no final do capítulo 5. Deus abençoe e até o próximo capítulo.